A paz do Senhor, mulheres edificadoras. Que alegria ter você aqui mais uma vez para juntas aprendermos com esse manual prático de como nos tornar mulheres edificadoras. E estou muito feliz, muitas de vocês têm me mandado mensagem falando: Dani, meu livro chegou, estou muito feliz. Eu também fico muito feliz quando vocês recebem esse livro, porque eu sei o poder do que tem contido aqui dentro para transformar as nossas vidas, a nossa realidade. E através desse livro, né, com essas instruções práticas, guiadas pelo Espírito Santo, nós vamos construir em nós esse lugar onde Deus deseja que nós estejamos, que é de mulher edificadora. Mas talvez você olhe para você e a sua realidade seja tão difícil, né? Talvez você se questione e diga assim: eu nunca vou chegar a esse nível. Se você já está com o seu livro em casa, você já folheou, já leu, você já viu que tudo que tem aqui é muito rico, muito profundo. E às vezes talvez você olhe para isso e você pense: eu nunca vou ser essa mulher. Eu estou muito longe de ser essa mulher. E eu quero te dizer que há esperança para você, sabe? Deus, ele não precisa que você tenha tudo pronto. Deus, ele não precisa que você chegue para ele e diga assim: eu sou a mulher perfeita. O que ele precisa é que você reconheça que sem ele você não consegue e se disponha a ser orientada por ele nessa transformação. E quando você entrega o pouco que você tem nas mãos desse Deus, ele é o Deus que faz infinitamente mais. Então, ele pode transformar a sua vida, sim, a partir do pouco que você tem, para depositar nas mãos dele. Você só precisa acreditar. E se a gente for ler a nossa Bíblia e ver as histórias dos homens de Deus, homens e mulheres que Deus usou nessa terra, nós podemos nos espelhar neles e ver que a maioria deles, né, quase sempre, todos eles não tinham o que oferecer ao Senhor. Aparentemente, eram pessoas que não tinham aquilo que necessitavam para cumprir a missão que Deus tinha confiado a elas. Todas se sentiam incapazes, todas eram pessoas que não tinham nada para colocar nas mãos do Senhor, além do seu coração e do desejo de fazer a vontade dele. Então, isso, minha amada, é tudo que o Senhor precisa. Se você olha para você, para a sua realidade, para a maneira como você tem administrado a sua casa, o seu lar, e você sente esse desejo de ser diferente, de fazer diferente, se você não está feliz com o que você é hoje, você almeja se tornar aquela mulher que Deus tem preparado para que você seja, você está fazendo a coisa certa, você está no lugar certo. Então Deus pode mudar a sua vida, assim como ele fez a minha. Como eu já contei para vocês, teve um dia que eu não aguentando mais, cheguei para o Senhor e disse: Senhor, eu não quero mais ser essa mulher, estou cansada de ser essa mulher. Não foi para isso que eu casei, não era isso que eu esperava, não era assim que eu vi o meu casamento. Então me ensina a ser essa mulher que o Senhor almeja que eu seja. Me mostra como ser essa mulher, Senhor. E a partir daí a minha vida mudou. Não foi de um dia para o outro, mas foi um longo processo, onde o Senhor foi tratando todas as lacunas aqui dentro, todas as minhas imperfeições, debilidades, comportamentos errados, me instruindo, me ensinando, me colocando em lições práticas, que Ele faz isso com a gente, e dói, é difícil demais, mas nós vencemos. Eu venci, estou aqui para dizer a você, você também vai vencer, em nome de Jesus. E que bom, glória a Deus, porque Ele nos presenteou com esse manual para que a gente possa chegar nesse lugar. E hoje nós vamos entrar aqui nessa nova etapa do nosso livro. Nós já falamos que o lar é onde o coração se forma, não é? Como isso é importante a gente entender que dentro do nosso lar nós temos a responsabilidade de construir pessoas que vão ter sucesso na vida ou fracasso. Está nas nossas mãos, dentro do nosso lar, como edificadoras. Entendemos também que nós precisamos ter a dignidade e a santidade dentro do nosso lar, entendendo que o lar é onde o coração se forma, entendendo como isso é precioso. Nós precisamos estabelecer, então, os padrões de Deus dentro do nosso lar, trazendo para ele a dignidade. As pessoas dentro do nosso lar, elas têm que se sentirem dignas, elas têm que ser pessoas que elas olham para elas e não estão cheias de mazelas, lacunas, de eh, peso sobre elas, mas são pessoas que têm a dignidade estabelecida, pessoas que se sentem bem, que se sentem capazes,
porque é isso que a dignidade faz conosco. E a santidade, ela nos leva para perto de Deus, para mais próximo do Senhor, nos tirando aquilo que não vem dele, colocando o nosso lar num lugar diferente. Muitas vezes o mundo quer nos colocar dentro daquele mesmo pacote, né, que a terra, que o mundo celebra. E Deus está dizendo, filho, eu não quero você dentro desse pacote, não. Eu não quero você contida nesses pensamentos, não. Eu quero te levar para esse novo lugar. E esse lugar onde está a minha presença, e aqui é a santidade. E tudo que é santo é separado, é diferente, mulher. Então Deus te chamou para ser diferente. Deus não te chamou para ser a mesma coisa. Deus não te chamou para ficar conformada em ser mais do mesmo. Não. Deus te chamou para entender que você foi chamada para ser santa, para trazer a santidade para dentro do seu lar. O seu lar tem que ser uma referência. O seu lar tem que ser um porto seguro, um abrigo, um refúgio para os seus e até para as pessoas à sua volta. Então hoje a gente vai falar que o coração foi projetado para o amor e a paz. Eu quero ler junto com vocês esse tópico aqui, para que a gente possa refletir um pouco sobre o que isso significa, né, para dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Quando Deus criou o coração humano, projetou-o para que prosperasse em um ambiente de amor e paz. Toda alma anseia por duas necessidades fundamentais. Por essas duas necessidades fundamentais. Quando não são providas no lar, inicia-se uma busca que se estende por toda a vida e que pode levar a lugares extremamente sombrios. Quem aqui não conhece uma história, né, de alguém? Talvez seja até a sua própria história, que foi criado num lar de destruição, num lar onde não existia amor, não existia paz, só existia contenda, guerra, tribulação, né, pessoas que não se respeitavam, que não se valorizavam. Então, talvez você tenha crescido dentro de um lar como esse. E por isso você está perdida, você não sabe como conduzir a sua casa. Porque quando a gente não recebe, é mais difícil da gente oferecer. Porque não temos um referencial. E você sabe que se você foi criado num lar assim, como isso acarretou coisas tão duras para você. Não existem mágoas, dores no seu coração, feridas, comportamentos seus hoje que foram originados desse lugar de destruição, de guerra. Então, que nós possamos entender isso e a partir daí, sabendo que não é porque você viveu num lar cheio de lutas e contendas que você também tem que transmitir isso para a sua família. Você pode fazer uma nova história a partir de você. Você pode criar, sim, um novo tempo para a sua casa, para a sua descendência, para a sua família, a partir de você. Você não precisa se limitar ao que você viveu no passado, ao que você aprendeu no passado, ao que foi alicerçado no seu coração através dos seus, da sua vida passada, não é? Você pode olhar para o futuro e enxergar que Deus tem algo novo para fazer e que você pode ser o início desse romper nas próximas gerações. Então, continuando, uma vez que o lar é o sistema central no qual ocorre o desenvolvimento humano, a função do lar precisa ser cuidadosamente designada. Nós precisamos entender como o lar ele é importante na construção de nós, como seres humanos. Muitas vezes a gente não olha para o nosso lar como esse lugar de construção. Realmente a palavra é essa, construção. Porque todos nós precisamos ser construídos, não é? Tanto nós, como mulheres, esposas, né, dentro da nossa casa, como os nossos maridos, os nossos filhos. Quando a gente casa, a gente não sabe como é que vai ser. A gente não passa por uma escola para aprender a ser uma boa esposa, a saber como é uma vida de casada, a saber desempenhar um bom papel. Muitas vezes a gente entra de cabeça sem saber como as coisas devem ser, sem saber o que devemos fazer. E não sabemos o papel que o lar tem na construção da nossa família. E às vezes a gente vai levando as coisas de qualquer maneira, né? Vamos levando de todo jeito, a pontapé, e simplesmente vai acontecendo. E quando a gente se depara, nós estamos repetindo as mesmas coisas do passado, os mesmos maus comportamentos,
as mesmas más experiências que vivemos, mas Deus quer nos chamar hoje para entender que nós podemos sim olhar para o nosso lar e enxergar que nele podemos construir algo novo, algo diferente e algo que vem dos céus. Quando a família coloca em prática seu plano para proporcionar o crescimento necessário para cada pessoa que vive no lar, os resultados podem ser maravilhosos. Quando Deus criou a humanidade, formou-a à sua imagem, homem e mulher. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Gênesis 1, 27 a 28. É preciso que o amor seja compreendido como verdadeiro para que exerça impacto formativo. Olha isso aqui é muito poderoso. Todo coração precisa de amor. Vamos entender isso agora. Logo, devemos perguntar: o que é a imagem de Deus? Deus é amor. Em amor, ele criou o ser humano para ser amado e para amar. Para prosperar, toda alma precisa de amor e de vínculos com outros que ofereçam esse amor. Se em lugar do amor há rejeição e abandono, a consequência é uma alma que sofre dor emocional e um coração repleto de mágoas. Você, você se reconhece talvez nesse contexto? Quando a gente não tem amor, né? Quando somos abandonados, negligenciados na nossa vida, enquanto crianças, vamos crescendo, sentimos que não fomos cuidados como deveríamos, essas raízes começam a brotar no nosso interior, não é? Uma alma com dor, um coração com mágoas, consequência, né, dessa alma fragilizada por tudo o que recebeu. Quando uma pessoa não recebe expressão de amor, surgem inúmeras disfunções emocionais que prejudicam a percepção de relevância e segurança. O coração fica ferido, se endurece e, com frequência, deixa de vicejar. O medo de não ser amado e a dor da rejeição torna a pessoa vulnerável à agressividade. Com isso, ela passa a afastar os outros antes que a rejeitem. Em geral, é uma dinâmica que ocorre de modo subconsciente, como reação defensiva diante da necessidade de amor. Quando nós somos negligenciados, muitas vezes a gente cria uma barreira no nosso coração. E às vezes a agressividade, ela vem como sendo uma defesa, né, que a gente tem involuntária até. Porque para que a gente não volte a sofrer, às vezes a gente prefere afastar as pessoas, não é? Com medo de viver as mesmas coisas do passado. Embora digamos amo você, é preciso que o amor seja compreendido como verdadeiro para que exerça impacto formativo e proporcione segurança emocional a quem ouve essas palavras. Você pode dizer a uma pessoa, mas se ao mesmo tempo tratá-la com desrespeito, criticá-la e humilhá-la, ela não se sentirá amada. Por isso, seu amor não exercerá influência alguma sobre ela. Quantas vezes as pessoas elas até falam que amam, elas até dizem que amam, mas as suas atitudes são completamente o contrário. Talvez você, ao lidar com seus filhos, com seu marido na sua casa, você até fale para eles: filho, eu te amo, meu amor, eu te amo, né? Fala para o seu marido que ama, mas quando você precisa demonstrar esse amor na prática, você não é capaz. Você não demonstra o que você realmente sente, não é? Às vezes você ama tanto, tanto, mas você não consegue demonstrar esse amor. Existe talvez uma barreira aí dentro, não é? Devido a todas as consequências emocionais que foram desencadeadas na sua vida. E você não consegue externar esse amor. Às vezes até com palavras você pode conseguir, mas nas atitudes fica mais difícil, não é? Veja por este ângulo. Deus ama você imensamente, mas é só quando você crê nisso que o amor dele exerce impacto verdadeiro sobre o seu relacionamento com ele. Quanta verdade nisso, não é, minhas amadas? Muitas vezes a gente fala tanto para as pessoas,
Deus te ama, Jesus te ama, elas ouvem isso, elas sabem disso, elas já entenderam isso, mas elas não reconhecem esse amor. E quando você não reconhece que você realmente é amada por Deus, quando você não recebe de fato esse amor, não tem como você se sentir amado. Se você não recebe o amor, como você vai se sentir amado, não é verdade? Tantas pessoas que a gente fala que Deus as ama, mas elas não se sentem amadas, porque ainda não receberam, não entenderam esse amor verdadeiramente. O amor opera da mesma forma em seus relacionamentos pessoais. Precisa ser verossímil a fim de que proporcione segurança à pessoa amada. Uma vez que o lar é onde o coração se forma, devemos concluir que o ambiente do lar precisa ter amor, a fim de que aqueles que ali vivem se desenvolvam. Então, se não existe amor, não existe desenvolvimento. A gente acaba se travando na vida, né? A gente acaba minguando essa palavra, né? A gente não desenvolve, não desabrocha, né? E quando nós entendemos a preciosidade que é demonstrar de verdade o amor na nossa casa, na nossa família, a gente começa a se esforçar mais para isso. E eu creio que hoje o Espírito Santo vai te conduzir para esse lugar, mulher, de se esforçar mais para demonstrar o amor dentro da sua casa, se você já não tem feito isso. E se você tem feito, você pode talvez ainda ser melhor nisso, pode ainda fazer mais, pode ainda demonstrar mais. Eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir para esse lugar. Todo coração precisa de paz. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Deus enviou Jesus, o príncipe da paz, a um mundo repleto de medo, guerra, incesto e toda espécie de libertinagem imaginável. Pastores cuidavam de ovelhas perto de Belém. Quando Jesus nasceu, naquela noite, um anjo lhes apareceu. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em uma faixa de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Temos paz quando, pela fé, cremos que Jesus é o Filho de Deus. O amor de Deus nos dá paz, ainda que estejamos cercados por tudo que nos rouba nossa paz. Ansiedade, inquietação, murmuração, discussões e contenda, todas essas coisas tiram a paz. Deus criou a humanidade para que precise dele, amor. Também criou para que precisemos de Jesus, nosso Salvador, paz. Pense no amor e na paz da seguinte forma: Deus, amor, Jesus, paz. Agora, veja as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, tendo em vista esse versículo, uma vez que Jesus é o único caminho para Deus, podemos dizer que o amor só é verdadeiramente revelado por meio da paz. A equação final é paz igual amor. Sua família só se sentirá amada quando houver paz em seu lar. Quando a paz está presente, o amor está presente e o coração viceja. Meu Deus, como isso é poderoso. Quando nós entendemos que se nós construirmos esse ambiente de paz dentro do nosso lar, o amor, ele vai ser revelado dentro da nossa casa. Eu estava falando esses dias com meu filho, estava pedindo ele para orar por mim, né? O de 6 aninhos. Eu disse, filho, o Senhor confiou uma missão para a mamãe, para ajudar mulheres a construir um lugar
da presença de Deus dentro das suas casas. E eu falei para ele assim, filho, aqui na nossa casa, você vê papai e mamãe brigando? Ele, não, mamãe. Você vê a gente falando coisas feias um para o outro? A gente gritando um com o outro, brigando um com o outro? Ele, não, mamãe, não vejo. Pois é, filho. Isso é o que o Senhor quer que a mamãe ajude as outras mulheres a levar para dentro da casa delas. Porque, filho, tem lares em que o papai e a mamãe brigam muito, em que as criancinhas elas têm que fechar os ouvidinhos assim, ó, porque elas não aguentam ouvir o papai e a mamãe brigando. Isso machuca tanto o coraçãozinho delas, isso fere tanto o coraçãozinho delas. E a mamãe vai ajudar, filho, essas mulheres a construir um lugar assim como a nossa casa, filho, que a gente não briga, que a gente tem amor, que a gente tem paz, a presença de Deus aqui dentro. E as criancinhas não vão precisar mais ficar com medo, não vão mais ficar escondidas, com dor no coraçãozinho e tristes por ver o papai e a mamãe brigando. Porque essas mulheres vão construir um lar em meio à paz que só Cristo pode dar. E eu me lembrei que no meu lar, né, quando criança, eu via muitos meus pais brigando o tempo todo, discussões, meu Deus, discussões feias, xingamentos, aquele ambiente de guerra, como era difícil para mim. Como foi difícil, como quando criança, presenciar as figuras que eu mais amo na vida, né? Meu pai e minha mãe discutindo ali, brigando em guerra um com o outro. Como é difícil para os nossos filhos esse cenário, mulher. Deus te chamou para ser aquela que traz paz para dentro do teu lar. Deus te chamou para construir esse lugar dentro da sua casa. Na live passada que eu compartilhei aqui no canal, Deus trouxe uma revelação para mim através de uma amiga que compartilhou no grupo, ela falando sobre os bunkers como lugar de refúgio na Suíça, onde ela mora, né? Que a Suíça é um país pequeno que não tem guerra lá, mas eles se preparam para a guerra, eles estão prontos caso haja uma guerra, e eles têm lá lugares de refúgio, de abrigo. E ela falou nessa mensagem, né, a mensagem que ela queria transmitir é que nós precisamos estar preparadas para a guerra. Nós precisamos estar munidas, né, para a guerra. Mas Deus me chamou a atenção para eu pesquisei imagens dos bunkers e eu vi uma figura de um bunker que ele era construído dentro de uma rocha. A rocha e havia aquela porta ali dentro da rocha e ali era um refúgio, um abrigo para tempos de guerra. E o Senhor mostrou para mim que nós mulheres somos como esses bunkers. Nós somos um abrigo dentro da nossa casa. Nós somos um refúgio dentro da nossa casa. Que os nossos filhos, os nossos maridos podem correr para nós quando estão em perigo, quando estão passando por uma adversidade, por algo difícil. E aquele bunker, ele estava revestido sobre uma rocha, né? Aquela rocha cobria aquele bunker, estava contido dentro da rocha. E o Senhor me disse, filha, eu quero fazer isso com essas mulheres. Eu quero colocar essas mulheres escondidas em mim. Eu sou o esconderijo do Altíssimo. Quando nós encontramos em Jesus esse esconderijo, ele nos cobre como aquela rocha cobria aquele bunker. E nós ficamos protegidas, guardadas nele. E nós somos um abrigo, um refúgio para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. E eu vejo isso na minha vida, na prática, no dia a dia. Meu marido, quando está passando por uma adversidade, ele não vê a hora de chegar em casa e correr para mim, porque ele sabe que eu vou ter uma palavra, uma oração, que eu vou apaziguar a situação, que Deus vai me usar com sabedoria para consolá-lo, para motivá-lo, para trazer ânimo. E os meus filhos da mesma maneira, quando passam por um momento difícil, mamãe, eu preciso de você, como esses dias o meu mais velho, né? Mamãe, o menino tá me xingando na escola, brigando comigo, me batendo, e ele, mamãe, todo triste, né? E eu fui esse lugar de refúgio para ele, eu conduzi ele nessa situação, oramos pelaquela criança, perdoamos aquela criança, declaramos que aquela criança vai conhecer o amor de Jesus. Ensinei para ele que por ele não conhecer, ele agia daquela maneira, mas que através dele, que aquela criança pudesse conhecer o amor de Jesus. Oramos por aquela criança e eu fui um lugar de refúgio para o meu filho, para o meu marido esses dias também, passando por uma adversidade no trabalho.
Ele estava viajando, dizendo: "Amor, não vejo a hora de chegar em casa para poder me deitar no teu colo, para ter esse consolo". Ele sente isso, entende? Então quando ele chegou, eu abracei, deitou no meu colo, a cabeça no meu peito, fiz carinho, cafuné, conversei com ele, orei por ele, coloquei as mãos na cabeça enquanto fazia carinho, em voz alta mesmo, perdendo a vergonha, porque isso eu já perdi há muito tempo, mas no início eu tinha vergonha de falar, de orar por ele. Comecei a declarar: Senhor, traz paz para meu marido, tira toda a ansiedade, todo o peso, toda carga que ele está levando, Senhor, leva agora. Eu te entrego, Senhor, traz para ele paz, tranquilidade, dê muito beijo, muito abraço, muito carinho. Então, eu construo esse lugar para minha família, um refúgio, um abrigo, onde existe paz, para a glória de Deus. Mas nem sempre foi assim, minha amada, nem sempre foi assim. No início do meu casamento, os 2 primeiros anos, parecíamos cão e gato, era pior ainda. Sabe quando a gente escuta os gatos brigando? Que é aquela confusão que dá uma agonia na gente, só de ouvir. Era assim, né, dentro da minha casa, naqueles primeiros anos. A gente brigava muito, era muito atrito, muita discussão, xingamento, chamávamos palavras feias um com o outro, duras, dizíamos coisas duras, provocativas. Nós nos feríamos intencionalmente, vendo qual que feria mais o outro. Era muito difícil aquele tempo. Eu fico pensando: "Meu Deus, se eu tivesse engravidado naquela época, Senhor, como seria complicado, como os meus filhos teriam enfrentado uma turbulência tão grande". Louvado seja o Senhor, porque o Senhor me deu o entendimento naquela época, quando eu corri para Ele, quando eu me lancei nele, eu pedi para o Senhor me refazer, me ensinar a ser a mulher que eu precisava ser. Eu entendi que eu precisava de um tempo para ser construída em Deus até virem os meus filhos. E eu demorei 10 anos para engravidar a primeira vez, porque eu queria estar pronta, com um casamento realmente alicerçado no Senhor, com maturidade desenvolvida, sabe. E como isso foi bom para mim. Mas eu quero te dizer que se os seus filhos estão nesse ambiente, o Senhor, ele pode mudar a sua sorte, ele pode restaurar essa situação. Assim como ele reverteu a minha situação naquele tempo, ele pode reverter a sua situação, a da sua família. Você só precisa buscar em Deus esse lugar, se submeter às direções dele para a sua vida, que não é fácil a gente se submeter, minhas amadas, não é fácil. Quantas vezes eu tive que engolir o choro, a vontade de explodir, a vontade de falar, a vontade de discutir, de xingar, de colocar para fora a raiva. Quantas vezes brigando, discutindo dentro do carro, eu virava a cara assim para o outro lado, cerrava os dentes, as lágrimas desciam e eu olhando para lá, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada, eu vou me calar. O Espírito Santo dizia: silêncio, filha, permaneça assim, continue assim. E eu cerrando os dentes, mas eu venci dia após dia, depois começou a ficar mais leve, já não cerrava os dentes, mas as lágrimas desciam. E depois já não chorava, mas já olhava para o lado, respirando fundo. E o processo ia começando a ficar mais leve. E de repente eu ficava chateada, mas continuava olhando para o meu marido, já não virava a cara para o outro lado. E de repente eu discordava dele, eu não concordava com ele, mas eu continuava conversando com ele, às vezes com vontade de agarrar no pescoço. Sim, às vezes tinha essa vontade. Mas eu me controlava, continuava conversando, calma, calma, ia vencendo até que hoje a gente consegue conversar, eu consigo discordar dele, sem ter vontade de atacar ele. Isso só o Espírito Santo faz, mas é uma construção que vem com as renúncias diárias, com as decisões diárias. Então, minha amada, eu quero te dizer que você vai vencer, você vai conseguir fazer do seu lar um lugar de amor e paz para a glória de Deus. E os seus serão construídos nesse lugar, construídos para a glória de Deus e em nome de Jesus. Que essa palavra te alcance.
Senhor abençoe a sua semana. Tenha uma semana abençoada, governada, dirigida pelo Espírito Santo, porque você é mais do que vencedora. Um beijo no seu coração.